Bom dia, bem-vindos. Cá estamos em mais um especial Autárquicas na Rádio Despertar. Sejam então bem-vindos e bem recebidos. Hoje, mais uma vez, vamos debater uma das freguesias do concelho de Estremoz. Hoje, freguesia de Évora Monte. Há 5 listas que concorrem a esta Assembleia de Freguesia. Vai Évora Monte, concorre António Serrano, é o atual presidente desta freguesia, tendo sido eleito pelo Mieres há 4 anos. Pela coligação PS-CDS-PPM, Estremoz com Futuro, Ana Maria Ameixa. Pelo Nós Cidadãos, Almarindo Lino. Pela CDU, Joaquim Lima. Pelo PS, Rafael Casavelha. Joaquim Lima e Rafael Casavelha, candidatos respectivamente da CDU e do PS, informaram que não poderiam estar neste debate por motivos profissionais. Connosco estão então António Serrano, Ana Maria Ameixa e Almarindo Lino, e são estes 3 candidatos que vão participar neste debate. Realizámos um sorteio pouco antes de começarmos esta emissão para delinear a ordem de resposta às questões que serão formuladas. Vai começar por responder o candidato do Nós, depois o candidato do Vai Évora Monte e depois a candidata da coligação PSD-CDS-PPM. E sem demoras vamos já iniciar o debate, saudar naturalmente os 3 participantes e agradecer muito o facto de se disponibilizarem a estarem connosco e esclarecer os estremocenses, no caso particular aqui os fregueses de Évora Monte. E aquilo que vou pedir para começar é um olhar para a freguesia. Portanto, como é que olham nesta altura para a freguesia de Évora Monte? Vou dar 3 minutos para que respondam a esta questão. Como já disse, vai começar o candidato do Nós Cidadãos, Almarindo Lino, é o primeiro a responder. Bom dia e bem-vindo. Ora, bom dia, desde já obrigado pela oportunidade. Como é que olho para a minha freguesia hoje em dia? Melhorou, não posso dizer que a atual junta de freguesia fez um ruim trabalho, em alguns aspectos fez um bom trabalho, noutros ficou se calhar um bocadinho aquém da expectativa da população e da nossa parte também. Há uns grandes problemas que ainda se mantêm já há vários anos, inclusivamente saneamentos a céu aberto, esgotos de águas fluviais também a céu aberto. Temos o problema do Serviço Nacional de Saúde, só temos posto médico 2 vezes por semana e quando temos, agora relativamente à pandemia ainda pior ficamos. E apoio da freguesia, realmente houve um ligeiro apoio, mas não o suficiente adequado às necessidades da população. E assim, são os problemas maiores que eu estou a ver na minha freguesia atualmente são esses. Não, entre outros, mas os a destacar são estes. Gastou apenas 1 minuto e 14. Vou então dar a palavra agora a António Serrano, como disse, é o atual presidente desta freguesia. Desta vez concorre pelo Vai Évora Monte. António, bom dia, bem-vindo. A mesma questão, como é que traça então um olhar para esta freguesia, para a sua freguesia de Évora Monte? 3 minutos a partir de agora, bom dia e bem-vindo. Bom dia, José Lameiras, um bom dia também a todo o auditório da Rádio Despertar e em especial aos évora-montenses que nos estão a ouvir hoje. Agradecer à Rádio Despertar também a oportunidade que dão às candidaturas para exporem aqui as suas ideias neste debate. Cumprimentar também os restantes candidatos, tanto os que estão aqui presentes como aqueles que não puderam vir. Eu olho para a minha freguesia e vejo uma freguesia cheia de potencialidades. Cheia de potencialidades, mas também com algumas ameaças. Ameaças essas que entendemos que é necessário transformar em oportunidades. Ao nível das potencialidades, destacamos o património riquíssimo que tem, a história, a sua localização privilegiada, a ausência de degradações ambientais, capacidade de resiliência da população, são tudo potencialidades que Évora Monte tem e das quais podemos tirar partido para traçar o seu futuro. Sendo certo que, com o património monumental que Évora Monte tem, o futuro de Évora Monte, o desenvolvimento sustentado de Évora Monte, passará sempre muito por aproveitar o passado que tem, a história que tem, o património, através do turismo cultural e também do turismo natural. A nível das ameaças, naturalmente que vejo uma freguesia despovoada, cada vez mais despovoada, e os censos que decorreram este ano são prova disso, apesar de
Evermonte ter sido a freguesia que mais conseguiu resistir a este despovoamento, foi a freguesia que menos perdeu população em termos proporcionais, portanto em termos em percentagem. Vejo uma freguesia com uma dimensão territorial muito extensa, portanto uma área rural muito extensa, um povoamento disperso, um orçamento da freguesia com bastantes limitações financeiras, o que faz com que a freguesia tenha que estar sempre dependente daquilo que são as transferências da administração central e as transferências do município. Uma freguesia com um quadro de pessoal também muito diminuto, especialmente ao nível do pessoal operacional. Era preciso ter pelo menos mais uma pessoa, devido à dimensão que a freguesia tem. Se pensarmos bem, Evermonte são 2 freguesias numa só freguesia. Uma freguesia que é para as pessoas que vivem em Evermonte, uma freguesia que é para as pessoas que visitam Evermonte, portanto a zona baixa e a zona histórica. Era preciso ter mais pessoas para conseguir garantir eficazmente a limpeza e o tratamento de todos os espaços. Por fim, outra ameaça, uma falta de oferta turística, porque se pensarmos que temos que sobreviver, que temos que viver do turismo, não podemos viver sem termos oferta turística. E esta oferta turística, quando falo de oferta turística, falo de alojamento, de restauração, de comércio, que é necessário haver iniciativa privada também no centro histórico. Ainda assim, eu vejo uma freguesia que está muito melhor do que aquilo que encontramos há 4 anos atrás, apesar de todas estas ameaças, e portanto olho para Evermonte com grande satisfação e orgulho pelo trabalho que desenvolvemos. Muito obrigado então ao António Serrano. Vou agora dar a palavra à candidata Ana Maria Ameix, da coligação Extremos com Futuro, PS, CDS, PPM. Saudar naturalmente também a sua vinda aqui ao debate. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, eu. Um olhar, peço que para começarmos, para início de conversa, um olhar para a sua freguesia de Evermonte. Muito obrigado pelo convite, saudar todos os aqui presentes, os Lameiras e todos os que nos ouvem. Eu integro neste momento uma candidatura formada, uma coligação formada por 3 partidos, o PSD, CDS, PPM, da qual me orgulho muito de fazer parte. E em relação à pergunta que me coloca, eu tenho a dizer que neste grupo de pessoas que eu integro, temos grandes preocupações relativamente ao Conselho e eu em particular relativamente à minha freguesia, que é a freguesia de Evermonte. O nosso projeto de trabalho assenta em 2 grandes pilares, que são a economia e as pessoas, e desse ponto de vista, obviamente que as preocupações são enormes. Falou aqui há pouco o António Serrano da falta de oferta turística, do orçamento limitado e do despovoamento. Obviamente que são preocupações imensas, não é? Mas eu pergunto se há um orçamento limitado e será a altura de nós tentarmos gastar o pouco que temos em coisas que são realmente importantes. Para mim é importante o facto de não haver um hectare. Para mim é importante o facto de não haver uma política, uma agenda cultural que atraia mais turistas, de não haver condições para os recebermos, porque as obras que têm vindo a ser realizadas são obras que vão beneficiar Praça dos Aviadores e não mais do que aquilo, porque quando os turistas sobem, por exemplo, ao centro histórico, ao castelo, ao espaço Intramuralhas, que não é castelo, é Torre Paço Ducal, peço desculpa, mas ao espaço Intramuralhas, percebem que 15 a 20 minutos chega para perceberem o que ali está, nada os prende, não há informação turística suficiente, não há espaços abertos. Evermonte tem muitos monumentos que podem ser visitados, inclusivamente fora de muralhas, porque estão dispersos por todo o resto do local. Portanto, nós temos que fazer com que os turistas, as pessoas, saibam exatamente o que é que têm que visitar e o possam fazer. Não é? Pronto. Em relação à economia, nós, para fixar pessoas, temos que ter uma política que dê confiança à iniciativa, privada ou não, mas principalmente privada, para ela a partir dessa confiança, conseguir desenvolver a sua atividade. Portanto, é por aí que nós temos que começar, pela economia,
e depois desenvolver uma quantidade de ações no sentido de trazer mais pessoas e fixar. Muito obrigado então, gastou 2 minutos e 52, portanto não excedeu os 3 minutos que estavam previstos para esta questão. Uma nova ronda de perguntas, agora vamos querer saber, e quando digo vamos aqui incluir naturalmente os fregueses de Évora-Monte, em 4 minutos, tempo máximo para cada um, que propostas então para Évora-Monte, o que é que vocês propõem em concreto, aquilo que é mais urgente fazer e que tem que ser feito segundo a vossa opinião nos próximos 4 anos. De novo, começamos com o Almerindo Lindo do Nós. Almerindo, em 4 minutos, propostas traz o Nós para Évora-Monte, em concreto. Uma das propostas traz o Nós e acho que parte de todas as candidaturas, e é mais uma e reforço, caso tenha a oportunidade, é mesmo o reforço da ETAR e resolver o problema dos esgotos a céu aberto e das águas fluviais a céu aberto. Acho que isso é um dos problemas maiores que a nossa freguesia está a atravessar agora. Também na fixação de pessoas lá, tanto turistas como residentes, era importante conseguirmos desenvolver a economia local e também o problema do Serviço Nacional de Saúde e farmácia, para mim, são os 3 pontos, porque nós queremos trabalhar com as pessoas de Évora-Monte e para as pessoas de Évora-Monte. Conseguir criar condições de bem-estar, visto que é uma população mais envelhecida, e tentar fixar os novos para que, em conjunto, desculpem a expressão, com os velhos, passo a expressão, consigamos desenvolver um pouco a nossa freguesia, mais que o que está. E assim, de momento, são as 3 propostas. Depois temos, entre outras, mas tem ainda mais 3 minutos. Se quiser falar dessas outras, tem tempo ainda. As propostas é também o dinamismo para a juventude, que a nossa lista é extremamente nova, somos todos novos, todos dinâmicos, uma equipa jovem. Agora, assim, propostas. Mas as principais são essas mesmo que eu disse. Depois é resolver, porque há sempre problemas que vão resolvendo, vão aparecendo diariamente ou frequentemente, e tentar chegar a todo lado nas condições que temos. Gastou 1 minuto e 40, portanto bem aquém dos 4 minutos. Vou dar a palavra a António Serrano. Propostas então traz agora o Vai Évora-Monte para os próximos 4 anos. O que é que quer fazer, ou continuar a fazer também no seu caso, não é? Em Évora-Monte. 4 minutos a partir de agora. Se me fosse permitido, eu gostava ainda, antes de apresentar os projetos que temos para o futuro de Évora-Monte, de falar um pouco sobre também aquilo que os restantes candidatos aqui disseram relativamente às questões do saneamento, da ETAR, do posto médico e até relativamente às questões do turismo no centro histórico. Eu dizer que eu concordo com todos eles. Eu concordo com a Ana Maria, concordo com o Almerindo. Só dizer, António, que o turismo será um tema de conversa na segunda parte. Claro, mas tudo bem. Dizer que concordo como entender, e claro. que partilho da opinião deles, porque efetivamente, relativamente ao centro histórico, não há nada neste momento que prenda as pessoas. E era por isso que eu dizia ao início que é necessário captar a iniciativa privada para o desenvolvimento de uma maior oferta turística. É claro que isso não está só nas mãos da freguesia. É claro que não está sequer nas mãos do município. E temos que entender que, tendo a freguesia um orçamento tão limitado, todas estas questões que aqui foram faladas, até mesmo as questões do saneamento, as questões da ETAR, têm que ser da iniciativa municipal. Obviamente que não é o orçamento da Junta que consegue, um orçamento que felizmente nós conseguimos até ao longo destes 4 anos aumentar este orçamento. Não é um orçamento de 144 mil euros que resolve estas situações todas, para que se perceba isto também. E relativamente ao posto médico, essa questão é uma questão do Ministério da Saúde e que naturalmente a Junta pode ajudar, pode tentar, pode diligenciar para que haja um esforço para a melhoria das condições do posto médico, mas depois a periodicidade com que abre não é a Junta de Freguesia que pode decidir. Agora, relativamente aos projetos, a nossa estratégia assenta em 5 pilares fundamentais. Um deles é o turismo, efetivamente, mas uma vez que vamos falar dele a seguir, não vou agora aqui referir os projetos.
O desenvolvimento social e económico, é realmente necessário fixar habitantes e apostar na modernização dos serviços da Junta de Freguesia, e por isso queremos dar continuidade à modernização que temos feito tanto dos serviços administrativos como operativos, de forma a prestar um serviço de qualidade. Depois pretendemos também incentivar o desenvolvimento de loteamentos habitacionais, porque só se consegue fixar população se houver condições de habitabilidade, e tirar partido, portanto, da proximidade que temos com Évora para fixar pessoas, e estudar também a viabilidade da criação de uma zona de apoio à fixação de empresas. Relativamente, o terceiro pilar é o do ordenamento do território, e aí queremos continuar a apostar na limpeza do espaço público, como temos feito até aqui. Foi sempre um dos nossos cavalos de batalha, foi a limpeza. Achamos que tudo tem que estar sempre em condições, tanto para as pessoas que lá vivem como para as pessoas que nos visitam. A melhoria das acessibilidades, fizemos um esforço tremendo nestes 4 anos em conjunto com a Câmara para recuperar os caminhos rurais. Apostamos, obviamente, na requalificação da Praça dos Aviadores, e é um facto, a Câmara Municipal já lançou novamente o concurso, e, portanto, acredito que... Quanto é que vai custar? Peço desculpa. Vai custar cerca de 500 mil euros a requalificação da Praça dos Aviadores. A conclusão do Parque Tiro, que esta é uma obra da Junta de Freguesia, e queremos também fazer, a nível do ordenamento do território e da reabilitação urbana, a requalificação do Largo de São Pedro, junto à Casa Mortuária, do espaço em frente à escola, e a requalificação, continuar a requalificar as entradas da freguesia. Depois, relativamente ao pilar da qualidade de vida das pessoas, obviamente que entendemos fundamental continuar a pressionar a Câmara para que seja construída a ETAR. É efetivamente um dos problemas que Évora Monte neste momento tem a nível ambiental, assim como a eliminação da fossa cética que existe neste momento no centro histórico e que é necessário ligar a esta rede pública da Zona Baixa. Por fim, também importante para a fixação de pessoas é o alargamento da rede de águas a aglomerados rurais de menor dimensão, como o Refacho, como o Franjoso e como as Hortas. Por fim, a aposta na educação, na cultura e no desporto, continuar a diligenciar para que a escola continue em Évora Monte, continuar a criar condições na escola, a apoiar os projetos educativos, como sempre fizemos até aqui, e organizar e apoiar atividades culturais e desportivas. Quando há pouco a Ana Maria dizia que não há agenda cultural, eu não concordo consigo. Existe sim, então exprimi-me mal, peço desculpa. O que eu digo é que é muito reduzido. Pronto, ok. Portanto, fizemos também um esforço nesse sentido, de tentarmos não só organizar, como também apoiar estas atividades. Portanto, de uma forma geral, é este o nosso projeto. António, obrigado. Dei-lhe mais um minuto porque respondeu aí a umas questões que foram levantadas pela candidata do PS-CDS-PPM, por isso dei-lhe mais um minuto para responder isso mesmo. Ana Maria Ameixa, para fecharmos esta primeira parte do debate, que propostas traz a sua candidatura concretas, portanto, para Évora Monte? 4 minutos a partir de agora. Muito bem, eu gostava só de perguntar ao candidato António Serrano, quando ele diz que quer continuar a pressionar a Câmara Municipal para a construção da ETAR, para quando é que prevê que isso possa acontecer? Mas é mesmo uma prioridade ou não? É uma prioridade da freguesia. A curto prazo ou a longo prazo? Efetivamente, para mim seria a curto prazo. Obviamente que não sou eu que decido os timings da Câmara. Eu verifiquei que no plano, grandes opções, precisamente no plano plurianual de investimento, o senhor só colocou lá essa opção para ser resolvida daqui a uns anos. Por exemplo, com prioridade, colocou antes a reabilitação, portanto, do centro histórico da Praça dos Aviadores, chama-lhe a requalificação urbana da Praça dos Aviadores. Para mim, eu estou em desacordo, não é essa uma prioridade. É, sim, a construção da ETAR, a requalificação e ampliação, portanto, a resolução do problema de drenagem das águas pluviais na Rua das Cabanas, é o alargamento da rede de abastecimento de águas às Corelas do Refacho e Franjoso e o coletor de saneamento do centro histórico. E são... desculpe, o senhor tem lá que é a TAR, será para resolver daqui a alguns anos. Eu vou parar o cronómetro para que o António responda. Rapidamente, António, 30 segundos, por favor. Eu não sei qual é que foi o plano plurianual de investimentos. Eu acho que a requalificação urbana da Praça dos Aviadores, isso sim será uma coisa a fazer quando tudo o resto estiver bem. Se o senhor começar, por exemplo, por uma requalificação do espaço Intermuralhas, não é? Eu aí
Concordo plenamente. Essa é mais uma das prioridades, porque a partir daí pode-se desenvolver uma política de turismo, de captação de turistas, de mais pessoas, não é? Não é no Recio, não é na Praça dos Aviadores, porque aquilo é para quem passa, porque as pessoas veem ali tudo muito arranjadinho, muito bonito. O problema é que quando sobem e reparam que afinal não é assim. É questão para aplicar o tal ditado: por fora cordas de viola, por dentro pão de larento. Passa a expressão, mas é verdade, não é? Inclusivamente os senhores fizeram... Poderá responder, até porque foi a candidata Ana Maria Ameixa que o chamou, portanto, Exato, ao debate, por isso exato. poderá responder. Peço só desculpa mais uma coisa. Os senhores fizeram uma requalificação do espaço adjacente à Junta de Freguesia. Está muito bonito também. Acontece que aquele espaço é apenas utilizado para alguns moradores que fazem o percurso do bairro Novo das Correias e vão resolver algum assunto à Junta de Freguesia. Não vejo onde é que aquela obra, aquela ação, vai chamar mais turistas, onde é que vai resolver os problemas mais prementes da freguesia, não é? António, apelo ao seu poder de síntese para responder a estas questões. É muito simples, é muito simples. É assim, relativamente à requalificação, é preciso que se perceba que tanto a requalificação da Praça dos Aviadores como a ETAR são obras que não são da responsabilidade da Junta de Freguesia de Évora Monte. Mas são pode obras... diligenciar nesse sentido. Sim, exatamente. E isso está no nosso plano de atividades. Não está no nosso plano plurianual de investimentos, como é óbvio, tem que estar no da Câmara Municipal. Agora, relativamente a isso que disse, da Praça dos Aviadores, da prioridade de ser a Praça dos Aviadores ou ser o centro histórico, eu há pouco foquei-me aqui numa questão que é: nós temos quase 2 freguesias e nós temos que criar condições para as pessoas que lá vivem e que condições para as pessoas que nos visitam. Se só olharmos para o turismo e para quem nos visita, nós estamos a contribuir ainda mais para o despovoamento, porque as pessoas que lá vivem deixam de ter condições. Por isso, para mim, na minha opinião, é tão fundamental a requalificação da Praça dos Aviadores, que é a nossa praça principal e é o sítio onde toda a gente chega, é a porta de entrada de Évora Monte, até do turista, como a requalificação do centro histórico. Mas há pouco, peço desculpa, há pouco disse que, comparativamente com o que se passou há 4 anos atrás, a vila está muito mais limpa, muito mais arrumada, em ordem, portanto, aí admitiu que se calhar agora, desse ponto de vista, podíamos passar à frente para outros mais necessários, não é? Portanto, há aqui uma contradição. Especifique se for possível. Não há uma contradição. Nós queremos continuar que Évora Monte continua a estar limpa. Mas falamos de necessidades. E temos necessidades. Não de gostos, não é? Todos... E não de mas também é um gosto seu. Também é um gosto seu o turismo em detrimento da freguesia. Percebe? Temos que ir a mudanças de fundo. A coisas que realmente interessam. Mas falou em ações de cosmética também no centro histórico. Portanto, está também a contradizer. São ações absolutamente fundamentais para que todas as pessoas possam... Porque se tiver um autocarro com um grupo de idosos, o autocarro não vai lá acima ao espaço intramuralhas. Como é que as pessoas com mobilidade reduzida vão poder visitar aquele espaço? E depois chegam lá e veem o quê? Espaços fechados. Claro, não é? Isso... Não têm onde comprar uma garrafa de água nem um gelado para uma criança. É verdade. Mas concordamos com isso tudo. E falámos já nisso. Concordamos nisso. Dão uma voltinha durante 20 minutos e vão-se embora. Claro. Portanto, exatamente. Penso que já percebemos o ponto de vista de cada um. Eu proponho agora que a Ana Maria Ameixa, até porque são 10h31, portanto que termine com o tempo que tem. Ainda tem mais 2 minutos e meio mais ou menos para fechar então esta primeira parte com as propostas do PSD e do CDS-PP e do PPM. Estamos a falar de turismo, como já disse, as vossas propostas de turismo. Depois vamos querer ouvi-las na segunda parte do nosso debate. Por isso, peço então que prossiga com as propostas da sua candidatura. Pronto, então já mencionei que uma coisa importantíssima será a construção da ETAR, será o tratamento do problema de drenagem das águas pluviais. Tem que haver, vamos criar uma coisa que eu acho importantíssima, porque temos um problema que persiste em Évora Monte há vários anos, que é o facto de termos uma escola aberta com poucas crianças e que provavelmente acabará por fechar. Ora, eu não acredito que de um momento para o outro em Évora Monte vá existir um boom de natalidade, não é? Até porque estamos localizados no Alentejo, no interior, etc. Vamos criar um centro intergeracional com um animador, que é um espaço sociocultural aberto das 7 da manhã às 7 da tarde, onde, e pensando aqui um pouco mais além e percebendo que Évora Monte é um local de passagem,
Há muitas pessoas que habitam em Évora e vêm trabalhar para Estremoz e vice-versa, e até de localidades mais longínquas, e podem perfeitamente aproveitar Évora Monte para deixar as suas crianças. Vamos atrair muitas pessoas, muitas crianças, com certeza, e depois vamos proporcionar o intercâmbio sociocultural entre essas crianças e também a geração mais sénior, criando atividades onde eles vão poder, os séniores vão poder ensinar habilidades e hábitos antigos como gastronomia, bordados, etc. Tudo o que fizer parte da nossa história sociocultural, e vamos atrair desta forma as crianças que fazem falta para aquela vila. Vamos criar o gabinete de apoio ao Évora-Montense, onde, e pensando uma vez mais na população mais sénior, qualquer pessoa se pode dirigir ali para buscar auxílio na resolução, na orientação de qualquer tipo de problema. Vamos criar e promover uma agenda cultural riquíssima. Vamos fazer também a criação de uma política ambiental e aqui ajudando e fazendo parcerias com públicos, com privados e principalmente com os agricultores, porque neste âmbito os agricultores são pessoas fundamentais na preservação do ambiente. E tenho que fechar, por favor, Ana Maria, mas... E vamos fazer a recuperação e reestruturação do centro histórico com visitas guiadas dentro e fora de muralhas. Muito obrigado, então. Voltaremos à conversa depois dos comerciais. Temos que cumprir com os nossos anunciantes. Voltaremos depois e vamos falar do turismo, como já vos disse, os candidatos e também quem nos escuta. Naturalmente um tema muito caro à freguesia de Évora Monte, a questão do turismo. De resto tem sido levantada também pelos próprios candidatos à Câmara Municipal de Estremoz, à aposta do turismo em Évora Monte. Por isso queremos ouvir as propostas dos seus candidatos à Assembleia de Freguesia. Para já, os comerciais, o intervalo, portanto, já voltamos. Até já. Estamos de regresso ao nosso debate de hoje, neste especial Autárquicas da Rádio Despertar, com a freguesia de Évora Monte. E tenho deixado os resultados já há 4 anos, sempre nos inícios de debate. Ficou por dizer hoje, por esquecimento meu, mas estamos sempre a tempo. Portanto, há 4 anos o Mietes ganhou estas eleições em Évora Monte, 52,68% dos votos. Em segundo ficou o PS com 35,33%. Terceiro, PCP-PEV, 8,52%. Em quarto, na altura, coligação PPD-PSD-CDS-PP, 1,58% dos votos. Estes foram os resultados de 2017 de Évora Monte. Já percebemos que Mietes não concorre em Évora Monte nestas eleições. Concorre o seu líder em Évora Monte, de cabeça de lista pelo Vai Évora Monte, que está então connosco, António Serrano. Prosseguimos agora sim, depois de feita esta retificação, que era para ter acontecido bem no início do debate, e as desculpas aos nossos ouvintes também por isso, agora sim está retificado. Vamos olhar para o turismo em Évora Monte. Portanto, é o prato forte desta nossa segunda parte, porque tem-se falado bastante até os candidatos da Câmara Municipal e nos debates já realizados. O debate já realizado pela Rádio Despertar foi também Évora Monte chamada no que toca a aproveitamento turístico desta freguesia, e por isso vamos querer também saber o que é que as pessoas que querem ser presidentes de junta, portanto, querem também fazer em relação ao turismo em Évora Monte. O que é que se pode fazer mais? Começando então pelo Almerindo Lino, candidato do Nós Cidadãos. Almerindo, 4 minutos, penso que tempo máximo é suficiente. Vamos olhar para o turismo em Évora Monte. Relativamente ao turismo, o que é que pensamos fazer? Juntamente com as entidades locais, relativamente às associações, dinamizar atividades que promovam a freguesia, tanto a nível interior e exterior, para conseguirmos captar a nossa população e os turistas a eventos e atividades no castelo. Mas também depende agora do contexto da pandemia, se ela o permite, se não permite. Isto agora, a nossa vida está muito constante.
pensamos assinalar de forma diferente as datas históricas, que temos algumas relativamente à nossa freguesia, inclusivamente à Convenção de Abramonte, o Foral, o que é que temos mais? E aumentar e melhorar os acessos também ajuda a promover o turismo e o acesso, para que as pessoas se sintam bem a ir e tenham facilidade em chegar lá ao castelo, para conseguirmos promover, visto que o castelo é a nossa imagem de marca, digamos assim. E pronto, não é reforçar o que temos e tentar melhorar o que temos, a criação de espaços a que as pessoas se sintam, que não seja só andar de um lado para o outro, consigam ter onde estar, o que ver, porque o que temos para ver no castelo atualmente nada, é casas e ruas, e não há nada que fixe uma pessoa mais de 20 minutos lá. É tentar promover atividades e espaços que consigam captar a atenção das pessoas. Terminou então? Fez 1 minuto e 48. Vou então dar agora a palavra ao António Serrano, atual Presidente de Junta e candidato a mais um mandato de 4 anos. António, o que é que se pode fazer mais pelo turismo em Abramonte? 4 minutos a partir de agora. Obrigado, Zé. Eu, antes de entrar no turismo, e esta minha posição é sempre muito ingrata, porque estando na qualidade de candidato e de Presidente da Junta atual, eu teria que colocar uma questão relativamente a uma coisa que foi dita aqui antes e que não tive oportunidade, que tem a ver com a escola. A Ana Maria disse, e muito bem, que a escola tem poucas crianças. Eu pergunto à Ana Maria quantos filhos tem. Aqueles que o senhor sabe. Aqueles que eu sei. Isto não está nenhum em Abramonte, pois não? Pois não. Pronto, se calhar podia ter começado por aí, porque a escola já tem condições, Neste momento, tem imensas condições. É uma das melhores escolas do... Peço desculpa, deixe-me terminar. É uma das melhores escolas do Concelho de Estremoz, a nível de condições. Portanto, teriam tido condições para estudar em Abramonte e para ali continuar, aliás, como estavam antes de nós termos entrado. Espero que quando se criar esse espaço intergeracional que pretende fazer, se ganhar, poderá eventualmente ter lá também as suas crianças. António, já que chamou a Ana Maria ao debate, eu vou perguntar se quer responder. Parei o cronómetro para isso mesmo. Agradeço. Neste momento os meus filhos vão frequentar o 6º ano, portanto já não poderiam estar em Abramonte. Quando ainda podiam, por determinados condicionantes da minha vida pessoal e profissional, obviamente que eu tive que escolher o que era melhor precisamente para os meus filhos, não é? Apesar de gostar muito de Abramonte, primeiro está a minha família, como deve calcular. E então eu tive que fazer aquela transição de acordo precisamente com o que eu acabei de mencionar. Não é? Claro que sim. Agora então a resposta da Ana Maria Ameixa. Vamos então, António, vou retomar então o cronómetro para falar de turismo em Abramonte. Sim, senhor. Então, acerca do turismo, nós temos uma estratégia bastante bem definida para o turismo em Abramonte, e que vai no sentido da continuidade daquilo que temos vindo a desenvolver nestes últimos 4 anos. E obviamente que achamos fundamental, como aqui já foi debatido, já foi aqui falado várias vezes, a questão da requalificação do espaço público. É por isso que uma das nossas propostas é continuar a diligenciar, não só junto da Câmara, como também tentar, através dos meios próprios da Junta de Freguesia, fazer requalificações, as tais ações de cosmética que falávamos há pouco, em vários espaços do centro histórico, nomeadamente o Largo da Cisterna e da Misericórdia, a requalificação da Rua da Carreira, que é uma rua em terra batida e que precisa de ser calcetada. Portanto, toda uma série de espaços que precisam de requalificação. Depois, acredito que com esta transferência da Torre Paço do Cal para a Câmara Municipal, a transferência que foi efetuada da Administração Central para a Câmara Municipal, que é possível que tenhamos a torre a funcionar com melhores condições e com exposições permanentes e temporárias que permitam que haja mais qualquer coisa do que só as 4 paredes da torre, como atualmente está a funcionar e, como sabemos, da responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Alentejo.
Vai ser também inaugurado muito brevemente, eu julgo que ainda durante o mês de setembro, o Centro Interpretativo da Convenção de Évora-Monte. É também uma obra da Câmara Municipal, não é, da Junta de Freguesia, e é uma obra que naturalmente que saúdo. Um centro interpretativo na casa onde foi assinada a Convenção. Portanto, mais um polo de interesse. Há pouco falava-se aqui na questão das acessibilidades e dos parques de estacionamento. Eles existem, eles precisam de ser requalificados e precisam depois de ser criadas então as condições para que as pessoas com a mobilidade reduzida possam também entrar no castelo, e estamos plenamente conscientes disso. Vamos ainda mais longe, queremos não só criar essa mobilidade para as pessoas, mas também deixar que haja deixar de haver carros no centro histórico. Tem que ser um centro histórico sem carros, como aquilo que vemos em muitos outros centros históricos. Peço desculpa interromper, para quando é que prevê? Pois não. É que há 4 anos atrás já disse isso. Pois disse. Tivemos a oportunidade de ter uma conversa acerca desse assunto, não é? Eu não sei se... O cronómetro está parado. Ok. O cronómetro está parado, pode é claro que já disse isso há 4 anos e não, se for pode precisar necessário... de mais 4 e ficamos aqui indefinidamente, não é? Porque, como também já falei, os recursos são limitados. Teremos sempre que ter o apoio da Câmara Municipal e, como é óbvio, a Câmara Municipal tem um conselho enorme, eu peço com mais desculpa mais uma vez, freguesias. Por isso mesmo eu acho que os 500 mil euros que vai gastando na Praça dos Aviadores são absolutamente desproporcionados nesta altura, não é? Mas isto é uma opção da Câmara Municipal, como já disse, é uma obra que é da responsabilidade da Câmara Municipal. Pode diligenciar nesse sentido, como é óbvio, e como é uma obrigação do Presidente. Claro que sim, e diligenciaremos de certeza. Está feita a questão, está respondido. Para que a curto prazo, a médio prazo, possa ser então dado também mais este passo. Está feita a questão, está respondida. Vou retomar então o cronómetro para o António Serrano concluir a sua resposta. Reforçar a atratividade do centro histórico, e para isso nós já desenvolvemos uma série de iniciativas. Colocámos o baloiço panorâmico, o letreiro, colocámos a moldura, que são outros motivos de interesse e que têm levado mais pessoas a Évora-Monte. Queremos continuar com a criação destes espaços, queremos criar percursos pedestres e na envolvente do centro histórico, de forma a ligar estes três polos de atração. Depois, a organização de iniciativas de dinamização do centro histórico, através da realização de concertos, encontros temáticos, eventos. Temos pensado um grande evento em torno das ervas alimentares e dos produtos da terra, que faz todo o sentido em Évora-Monte, devido à riqueza natural que Évora-Monte também tem. Pretendemos continuar a apoiar o turismo de aventura e o turismo de natureza, em especial a realização das caminhadas de trails, BTT, toda uma série de iniciativas. E peço que conclua. Eu concluo por aquilo que o Zé há pouco disse, que efetivamente temos que dar mais visibilidade externa à freguesia, e é isso que temos vindo a fazer e que queremos continuar a fazer. Évora-Monte efetivamente está na moda e nós certamente continuaremos a colocá-la nesse sítio. Obrigado então, António. Vou dar a palavra agora à candidata da coligação PS-CDS PPM, Ana Maria Ameixa, para falar em concretas propostas que a sua coligação traz para o turismo de Évora-Monte. Já percebemos que, de facto, Évora-Monte tem essa possibilidade. Tem sido muito falada também, estas autárquicas, a questão de Évora-Monte em termos do turismo e as possibilidades que tem e aquilo que tem para oferecer. Por isso penso que era útil percebermos em concretas candidaturas aquilo que trazem para o turismo em Évora-Monte. Portanto, 4 minutos a partir de agora. Eu não me quero tornar repetitiva, porque já falei aqui várias vezes na recuperação e reestruturação do centro histórico, portanto, no espaço intramuralhas, sem o qual não podemos de todo falar em turismo em Évora-Monte, porque senão fica tudo como está. Nós temos que abrir todos os polos atrativos que lá estão. Em relação ao polo que mencionou, do Centro Interpretativo da Casa da Convenção, e porque não podemos fazer aqui uma separação entre o turismo e a economia, penso eu, vamos colocar lá um nómada digital, porque é mais uma das propostas que nós temos no nosso programa, é de atrair nómadas digitais para o concelho, e isto obviamente que se estende a todas as freguesias, e a minha em particular, que é a freguesia de Évora-Monte. Portanto, parece-me um local apropriado para tal.
mas para isso também temos que fazer chegar a fibra óptica nas devidas condições a toda a freguesia, o que não acontece e também ninguém fala disto, porque é extremamente importante. Hoje em dia ninguém passa sem teletrabalho, sem um computador, seja o que for. Depois, vamos promover visitas guiadas para que todos possam, e também já o disse, estou-me a tornar repetitiva e não gosto, a todo o espaço e a todos os monumentos que se encontram dispersos pela freguesia, e que são muitos, são igrejas, são ermidas, porque não realizar festas de campo para atrair romarias, criar romarias e atrair pessoas nesse sentido, reavivar outras iniciativas que já estão esquecidas, não é? E depois temos que também pensar nos empresários turísticos que já lá estão. Podem ser poucos, mas eu acho que têm todos muita capacidade para desenvolver o seu negócio, e há uma coisa básica que o António Serrano há bocado falou, que têm trabalhado ao longo destes 4 anos para a recuperação e dos caminhos rurais, etc., mas eu acho que há muito a fazer, porque alguns desses já deviam ter alcatrão, principalmente aqueles que vão dar a estes empreendimentos turísticos, não é? Porque desde logo aí é um entrave para as pessoas que os visitam. Temos caminhos com surradas, que é uma coisa horrível, que ninguém consegue pensar em passar lá 2 vezes por dia, não é? Depois, os senhores têm de facto pensado nesse assunto, mas há um pormenor técnico importantíssimo, que é, muitas vezes os operadores das máquinas que trabalham não conhecem o terreno, e uma simples saída de água, que é uma coisa que faz muita falta, principalmente no inverno, não é executada. Isso estraga logo o caminho. Portanto, o arranjo e a melhoria que os senhores fazem só dura até a primeira chuvada, e depois temos outra vez um quebra-cabeças, e isto afasta as pessoas, e isto aborrece, e pronto, e continuamos assim. Portanto, a recuperação dos caminhos, principalmente aqueles que vão dar aos empreendimentos turísticos, são absolutamente fundamentais se queremos preservar os nossos empresários do setor. E depois, para atrair, pronto, temos que desenvolver uma política de apoio aos mesmos, de atração, e que não se pode dissociar, como disse, da economia. Nós aqui, o Extremoz com Futuro, do qual eu faço parte, como disse, temos aqui umas propostas muito interessantes, porque, e isto mais uma vez estende-se a todo o Conselho, não é? Que será, a derrama vai ser reduzida de 1,5% para 0,75% durante o mandato, não é? A quem criar mais 5 postos de trabalho, ou então a quem alterar a sede da sua empresa para o Conselho. Isto vai fazer também com que depois tomemos algumas responsabilidades. Portanto, nós responsabilizamos-nos em dar apoio à internacionalização das empresas e, nomeadamente, criar apoio especializado, um gabinete de apoio especializado que tornará principalmente mais rápida a resolução da questão dos licenciamentos, que muitas vezes isso é o que afasta os empresários. 4 minutos e 15, portanto tenho que fechar. Estamos também a chegar ao fim, temos apenas 3 minutos para fecharmos o debate. Já sabem que o último minuto é vosso, usam como entenderem, e neste caso a ordem será a inversa, portanto vai começar a fechar a Ana Maria Ameixa da coligação Extremoz com Futuro, depois o António Serrano do Vai Avramonte, e a fechar o debate estará o Almerindo Lino do Nós, peço desculpa, Almerindo, do Nós Cidadãos. Portanto, peço que sejam rigorosos, não há debate também neste minuto, o minuto é apenas e só dos candidatos, nem mais direitos de resposta, portanto vamos ser rigorosos. Ana Maria Ameixa, 1 minuto a partir de agora para fechar a sua participação no debate com o que entender. Como sabem, eu, Ana Maria Ameixa, encabeço a lista para a presidência da Junta de Freguesia de Évora-Monte, com muito orgulho. Pertenço à coligação Extremoz com Futuro, que é um grupo que representa desde já inovação, porque aposta num vasto número de mulheres para liderar os destinos das freguesias deste concelho, onde eu em particular me enquadro, relativamente à freguesia de Évora-Monte. Isto mostra que somos sensíveis às capacidades de cada um e não a outras questões menos importantes. Por outro lado, não vou, e comprometo-me desde já, que não vou permitir que exista algum impedimento
relativamente à concretização de projetos ou ideias, seja de quem for, porque eu estou aqui para trabalhar com todos e para todos. Repito, eu estou aqui para trabalhar com todos, independentemente da cor política, independentemente das suas ideologias, e estou para trabalhar com todos, porque é esse o compromisso que eu assumo. E muito obrigado pela sua participação neste debate. Muito obrigado. António Serrano tem também 1 minuto a partir de agora para fechar a sua participação. Obrigado, Zé. Eu queria aproveitar este minuto para agradecer à equipa que esteve comigo na Junta estes últimos 4 anos, aos eleitos na Assembleia de Freguesia, a todos os trabalhadores da Junta de Freguesia, à equipa que esteve connosco também há 4 anos e que durante todo este período nos ajudou muito e nos apoiou a identificar problemas e a dar sugestões, aos eleitos e aos trabalhadores da Câmara Municipal. Sem a Câmara Municipal não tinha sido possível nós desenvolvermos o trabalho que desenvolvemos, às nossas famílias que abdicaram muitas vezes de nós para nós podermos estar presentes, aos restantes 37 évora-montenses que acreditam num futuro para Évora-Monte e que aceitaram participar nas nossas listas, na lista do VAI, tanto como efetivos, como suplentes ou como apoiantes, a todas as 110 pessoas que assinaram a nossa lista de proponentes e que por isso viabilizaram a nossa candidatura, e a todas, e antecipadamente a todas as pessoas que no dia 26 de setembro vão votar no VAI, porque sabem que é o melhor projeto para Évora-Monte. Obrigado, António, pela sua participação também no debate. Para fechar, Almarindo Lino, da candidatura do Nós Cidadãos, tem também, Almarindo, 1 minuto para fechar a participação no debate, como entender, a partir de agora. Bom, desde já quero agradecer mais uma vez o convite por ter aqui estado. Como sabem, sou o candidato à freguesia de Évora-Monte pelo Nós Cidadãos. Somos uma equipa jovem, dinâmica, com vontade de trabalhar e trabalhar com todos e para todos, independentemente das suas opiniões ou personalidades ou ideologias, e estamos com vontade de agarrar no projeto e fazer a diferença. Muito obrigado, gastou apenas 27 segundos. Muito obrigado então ao Almarindo, muito obrigado à Ana Maria, muito obrigado ao António por terem vindo. Recordo que Joaquim Lima da CDU e Rafael Casavelha do PS justificaram a sua ausência no debate por questões profissionais, portanto são 5 as listas que concorrem a Évora-Monte em 2021. Obrigado também a quem esteve connosco a ouvir, principalmente um abraço para os évora-montenses, espero que tenham ficado por isso mais esclarecidos, é por isso que nós também realizamos este trabalho aqui na Rádio Despertar. Esta Operação Autárquicas 2021 que está em andamento. Para a semana, mais 2 freguesias em debate, segunda e terça-feira. Obrigado a todos, boa tarde, aliás, bom dia, boa terça-feira.